eu faço desprezo. Aí ele fala, por que você tá com esse desprezo na cara? Você fica analisando sua namorada quando você tá com ela? Ele já sabe quando eu tô estressada, ele já sabe quando tem alguma coisa, quando eu tô triste, o que tá acontecendo. Quando eu pedi ela em casamento, eu analisei a reação dela pra ver se ela realmente ficou feliz, né? Vai que ela tá me enganando. Tá, seu nome completo. Letícia Bosta Rodrigues. Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, criador do canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal da América Latina, e eu tô noivo. A gente acordou, ele pegava e falava assim, hoje vai ser o dia inesquecível pra gente. Eu passei por um trauma muito grande com a separação dos meus pais, e eu era a pessoa de todas as minhas rodas de amigos que sempre falava, eu não vou namorar, eu não vou ter filho porque eu não quero fazer uma criança sofrer com a separação, porque eu sei que casais hoje em dia se separam. Só que eu observei coisas, observei sinais de confiança e observei sinais afetivos verdadeiros que mudaram a minha perspectiva. Eu tava no pré, ele tava na 4ª série. A gente estudou junto na mesma escola, no colégio aqui da nossa cidade de Rio Claro. E depois de muito tempo, quando a gente foi ver a minha fita de formatura, a gente viu que ele tava assim, tava certinho, tava eu. É o mais louco disso tudo, é que tá literalmente na mesma direção. Atrás de mim tá o pai dela, a mãe dela e a família dela toda, e na frente estou eu, e na mesma direção, no palco, tá a Letícia. Eu não sou o cara que acredita em coisas do sobrenatural, até pelo fato de eu estudar de maneira científica o comportamento humano. Porém, eu vou te dizer que isso Foi engraçado. Eu tava em casa um dia, estudando. Eu não sou um cara que gosta de festas, tá? Por isso que vocês não me veem em festas de youtuber, em festas que acontecem por aí, porque eu realmente não vou. Não curto bebida, galera berrando. Enfim, não curto, cara, sou chato. E um dos meus melhores amigos, que por sinal se chama Léo, me convidou pra ir numa festa que ele estava organizando. E eu falei, cara, eu não vou. E ele falou, cara, vamos. Eu falei, não, eu não curto isso, não sou fã dessas coisas. Nessa festa, tanto eu quanto ele, a gente foi meio que de última hora. A gente não queria ir naquele dia, só que a gente foi por causa dos nossos amigos, né? Eu fui pra festa, fiquei sentado, né? Falei, eu não vou ficar na pista, posso ficar no bar, trabalhando no bar como barman. Ele me autorizou, eu fiquei no bar, anotando uma coisa chamada efeito manada. Na época eu até fiz um vídeo sobre isso, que eu postei no meu outro canal, um vídeo especificamente sobre efeito manada. Então basicamente eu fui escrevendo o que eu ia vendo, desenhando e anotando. Essa foi a minha festa, beleza? Ele tava no bar, eu tava chegando na festa e eu vi que era ele, eu sabia quem era ele, só que ele não tava lembrando de mim. E aí uma hora eu tava lá no bar, anotando, né, fazendo as anotações, e eu vi uma garota vindo na direção do bar, me chamou a atenção porque ela era bonita. E ele ficou me olhando, aí, só que daí, beleza, passou. Só que o que me chamou mais a atenção, que fez eu realmente guardar o caderno, foi que ela não pediu bebida alcoólica. E pedi energético pra ele. E aí, na sequência eu falei assim, tudo bem, você quer energético com o quê? Ela falou, não, só energético, eu não vou tomar nada alcoólico. E ele estranhou, porque ele falou assim, nossa, energético? Energético com o quê? Eu falei, não, só energético. Fiquei tipo... Ele ficou surpreso. E ele, observando ela, eu vi sinais realmente que ela estava com a postura submissa, por assim dizer. Então ela deixava o pescoço à mostra, deixava aqui a região do pulso à mostra, arrumava o cabelo às vezes olhando na minha direção. Mas mesmo assim, no dia eu estava ali sentado, eu falei, não vou conversar. Enfim, fiquei sentado e essa garota veio perto de mim e começou a procurar alguma coisa. Eu vi que ela estava ali procurando, estava com uma tensão nos ombros. Eu passei assim por ele e ele viu que eu estava procurando minha blusa. Que eu tinha esquecido a minha blusa na cozinha do lugar lá, e ele perguntou assim, você tá procurando alguma coisa? Eu falei assim, eu tô procurando minha blusa. Ela tinha dado pra amiga dela, e a amiga dela disse que tinha deixado em um dos quartinhos ali, que foi tipo numa chácara, né? E nisso eu falei pra ela, tudo bem, eu acho, geralmente o pessoal tá colocando mochila, né, pertences dos outros, dentro da chácara, que é pra ninguém mexer, né, fica a festa só aqui fora. Aí depois eu achei a blusa, e ele veio e falou assim, você achou? Eu falei, achei. Ele falou, mas peraí, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Aí eu falei assim, conheço, da ENEF. E ela falou que ela me conhecia de um colégio que eu estudei. Numa das épocas que eu mais fui, assim, um gordo balão mesmo, sabe? Aí ele já fez assim. Acho que é a primeira coisa que ele pensou, ela me conheceu gordo. Bom, eu sei que a gente conversou ali, fui pra casa, e aí quando eu cheguei em casa ela tinha me adicionado no Facebook. Aí ele começou a conversar comigo. Aí peguei o telefone e tal, a gente conversou uns 2, 3 dias e parou. A gente ficou tipo um mês sem se falar. Aí um dia eu fiz um show em stand-up aqui em Rio Claro, saí do show com os meus amigos, a gente foi beber, foi todo mundo beber e tal, em um pub, e ela tava lá com as amigas dela, nesse pub.
Aí eu sentei na mesa dela, tal, conversei. Isso foi uma coisa interessante, tá, na mesa. Ali a linguagem corporal que eu utilizei pra ganhar a confiança da mesa não foi abordar ela primeiro, porque ela, entre aspas, eu já tinha ganho a confiança. Eu me direcionei exatamente pra líder da mesa. Como que eu detectei a líder? Era a menina, a única menina que todas as garotas estavam viradas, com o tronco direcionadas pra ela. Era a única menina que falava cortando as outras, ou seja, tava com uma postura de superioridade, cabeça elevada, mão com o celular elevada, e ela cortava a conversa pra mostrar alguma coisa. Nas meninas conversando, ela cortava pra mostrar alguma coisa. E era a única menina que falava mais alto que as outras, ou seja, era a líder. Aí eu cheguei fazendo piada. Essa menina, que eu tô falando, a líder do grupo, ela tava tipo usando uma blusinha de lã, sabe, uma blusinha de veludo, assim, um material, não era moletom. Eu cheguei fazendo alguma piada tipo assim, nossa, crochê, você tá moderna, hein, amiga? Bom, fica aí com o seu crochê, eu vou puxar papo com a menina que tá aqui do seu lado. E aí fui conversando com ela. E fomos fazendo piada, tal, teve até guerra de batatinha, uma vergonha alheia do cacete. Enfim, aí eu voltei a conversar com ela. Esse encontro aconteceu no fim de semana, eu voltei a conversar com ela no decorrer da semana. Na quarta-feira eu dei meio que uma intimada, perguntei o que ela fazia de sexta-feira, o que ela costumava fazer. Aí ela falou assim, não sei, às vezes eu saio com as minhas amigas. E eu percebi que as amigas dela namoravam. Eu falei assim, suas amigas namoram, todas suas amigas, você é a única solteira? Ela falou, sim, chega de sexta-feira, todas elas saem com os namorados e eu seguro vela. Aí eu falei assim, essa sexta-feira em específico você vai dar o troco nelas. Elas vão sair com os namorados e você vai sair comigo. Aí a gente saiu, saímos mais algumas vezes, fomos ali se conhecendo melhor, a gente estava saindo toda semana e eu fui observando alguns sinais de confiança. E sua observação em linguagem corporal me ajudou bastante, porque como eu falei, eu nunca estava preparado para namorar, eu era o cara que repudiava isso. Comecei a observar sinais nela, tipo assim, ela era muito tímida. Então, por exemplo, para ela poder encostar na minha mão ou me dar um abraço, era algo muito significativo. E ela foi uma das pessoas que eu mais observei microexpressões de felicidade se manifestarem ao invés de macro. Mas realmente, com a Letícia eram microexpressões de felicidade e sempre vinha com um gesto de afeto associado à prosêmica. Então ela sorria, aí ela vinha perto de mim, ficava mais perto, ou colocava a mão, pegava na minha mão. Mas uma das coisas mais bacanas que eu observei foi o potencial de doação dela. E isso eu acho que foi assim, o ponto crucial para eu pensar em pedir ela em namoro. A Letícia, ela na época não trabalhava ainda, ela tinha 16 anos quando a gente começou a namorar. Então era complicado sair para ir em festa, sair para ir em restaurante e ainda comprar presente para dar para um menino. Eu já trabalhava na época, já tinha minha grana e tal, mas aí com ela era outros 500, a gente saía, tudo. E aí um dia eu lembro que, tipo assim, ela sabia que eu gostava muito do Batman. Muito. E aí, tipo, ela não deu uma capinha do Batman pra mim. Não nesse dia. Mas ela fez um bagulho muito bacana. Ela tirou a capinha do celular dela, que era uma capinha preta, que eu sempre falei que eu achava muito bonita. Fez o desenho do Batman, colocou esse desenho dentro da capinha e mandou uma mensagem assim: eu não posso ainda te dar a capinha do Batman, mas por enquanto você vai ficar com a minha. E, tipo, ela deixou o celular dela sem a capinha. E aí que vem o peso da linha de base. A Letícia é a pessoa mais organizada que eu conheço. Bitolada com organização, com limpeza, tudo bonitinho. Para aquela garota ficar sem capinha no celular, era tipo um sacrifício. E ali foi uma das coisas que eu percebi que eu achei interessante, né? Tipo, pouco que ela tinha, ela ofereceu pra mim. E ali, naquele fim de semana, na semana seguinte, eu pedi ela em namoro. Eu não tava esperando o pedido de namoro, porque a gente ia fazer um mês que a gente tava ficando, tava junto, e eu não tava esperando. Eu pensei que ia demorar um pouquinho mais. Aí eu tinha ido na casa dela um fim de semana antes, né? Certo? Fui eu, uns amigos meus, umas amigas delas, todo mundo ficou vendo filme, trocando ideia, e eu tinha ido de Ray-Ban. Aí ele tinha esquecido o óculos dele aqui em casa. Ela não sabe, até hoje ela acha que eu esqueci o Ray-Ban lá, foi coisa do destino. Eu deixei o Ray-Ban lá, né? Os caras aí que estão vendo o vídeo já se ligaram na parada. E o dia que ele veio, no dia seguinte que ele veio pegar o óculos, eu falei assim, beleza, eu vou aí, pra não perder a viagem, por que a gente não faz um bolo ou alguma coisa? A gente foi fazer um bolo de maçã. Eu fiz o bolo de maçã com ela, falei, então, tá aqui o bolo de maçã, é isso aqui, e outra coisa, você quer com ou sem aliança? Ela ficou assim um tempinho tentando entender se era alguma gíria pra bolo, pra alguma coisa do bolo. O quê? Falei, namorar, você quer com ou sem aliança, namorar comigo? Começamos a namorar, foi tipo isso. Só que aí a gente começou a namorar e eu realmente sou um pouco ansioso e eu já tinha esse trauma de namoro. Tipo, namoro não vai dar em nada, casamento não vai dar em nada. E eu comecei a observar umas coisas, tipo assim, ela não segurava mais as mãos, não andava de mão dada comigo, ela não mandava mais mensagem pra mim. A gente tava junto, só nós dois sozinhos, ela ficava quieta, olhando pra minha cara. Quando a gente ia conversar sobre assuntos pessoais, né, algum problema dela, por que ela era tão silenciosa, tão quieta, tão introvertida, ela não conseguia contar os problemas dela. Ela vomitava, ela saía correndo pra vomitar de nervoso, de tão nervosa e ansiosa que ela ficava. Ela não conseguia conversar. Eu era bem mais, assim, insegura. Era meu primeiro namoro, eu não sabia muito bem como me relacionar. Eu sei que a gente tinha ali mais ou menos 5 meses de namoro e ela ficou doente, foi no hospital e ela perdeu a aliança que eu tinha dado pra ela. Aquilo foi foda. Assim, eu não pegava na mão dele. Eu não falava eu te amo, eu não falava nada, eu morria de vergonha
zero afeto. Zero afeto, zero empatia. De vir falar desculpa, olha, tô muito mal de ter perdido a aliança. Ok, aproveitar que ela já tá sem aliança, vou terminar com ela. E eu também não sabia me expressar, nem demonstrar aquilo que eu tava sentindo. Porque assim, pra mim eram sinais negativos e de extrema antipatia. Então eu pensei assim, cara, ela não quer realmente nada, eu acho que eu devo ter forçado e vi alguma coisa que realmente não existe. Melhor eu pular fora agora, 5 meses de namoro, do que esperar passar 2, 3 anos, virar aquele namorado banana que fica lá, ai, eu te amo, eu te amo. E a menina tipo... Acho que bateu um desespero ali, porque eu falei, eu gosto muito dele. E se não der certo? Eu tive a brilhante ideia de tentar fazer uma análise comportamental da Letícia. Então eu peguei esse caderninho aqui, esse caderninho que me acompanhou muito. Geralmente, todo ano eu tenho um caderno, tá? Esse aqui é o de 2015. E todo ano nesse caderno eu anoto observações de linguagem corporal que eu faço das pessoas, no metrô, no ônibus. Porque desde o começo do namoro, ele sempre usou as técnicas de linguagem corporal. Basicamente, eu fiz uma autoconsulta, onde eu coloco todos os problemas que eu acho que eu tô tendo, e aí eu venho do outro lado bancando totalmente uma pessoa fria, olhando de fora a situação e dando justificativas contrárias para aquilo que eu chamo de problema. Então, basicamente, eu falei aqui no caderno que eu achava que a minha namorada não gostava de mim e eu tava pensando em terminar com ela. Aí a minha parte crítica, analítica, falou, ok, quais provas você tem que ela não gosta de você? Comecei a falar lá tudo que eu achava que ela não gostava de mim e falei da aliança. Falei, ela fez um descaso, perdeu a aliança. A minha parte crítica analítica então respondeu basicamente o seguinte: pode ser que ela não goste de você e essa é a opção 1. Porém, pode ser também que talvez pelo tipo de criação que ela teve, o tipo de vivência que ela tem, ela nunca namorou antes, não sabe como que é essa troca de relacionamentos, teve dificuldades ali na escola, era uma criança que sofria muito bullying, então foi sempre ficando muito retraída. Ela não esteja conseguindo expor o que ela quer. E não é uma questão de não querer, e sim uma questão de não saber como fazer aquilo. Porque uma parte eu me sentia bastante sozinha, né? Basicamente, eu dei pra mim mesmo aqui no livro um prazo de 5 meses de observação. Eu ia ficar observando o comportamento dela e ia ficar gerando sinais empáticos positivos. E se eu não observasse mudança alguma no prazo de 5 meses, eu ia terminar com ela. Não sei explicar como foi exatamente. Acho que foi completando, assim. A gente nem viu. Conforme a gente foi ficando muito próximo e todo final de semana a gente começou a se ver. Não tinha um final de semana que a gente não se via. E aí, para selar esse experimento científico, eu acordei no dia seguinte a escrever essa análise às 4h30 da manhã. E eu reclamava que eu não gostava de ir pra escola de segunda-feira, que eu era muito desanimada. Levei uma rosa de chocolate para ela, sabe aquelas rosas de plástico com chocolate na ponta? Era uma bala de chocolate. E no lugar, porque eu falei que eu tava fazendo promessa pra ir bem na prova. Uma carta falando bom dia, boa aula, né? Era uma segunda-feira, um ato ali, um voto de confiança para ela. Aí a hora que eu vi, eu falei, meu Deus, nossa, não acredito que ele deixou. E 5 meses depois de eu ter feito isso, ela falou basicamente isso. Eu não sabia o que era amor, eu não sabia falar com uma pessoa que eu gostasse, eu não sabia expressar que eu estava apaixonada. E eu não sabia demonstrar. Parece que eu aprendi tudo isso com você. Eu te amo. Porque até então eu tava nesse medo, nessa insegurança se ia dar certo o namoro. Ou seja, a minha análise estava corretíssima. Obrigado, Vitor. Muito obrigado. Então foi no segundo aniversário de namoro que ele postou o vídeo. Quando eu fui e entreguei a rosa para ela, no dia que eu falei assim, eu acho que talvez ela goste, mas não sabe expressar, eu fiz um vídeo também para selar essa promessa. Que ele tava saindo aqui de casa e ele tava falando que eu amava ela e que se ela tava vendo aquele vídeo, então era um sinal de que a gente realmente ia dar certo, porque a gente já tinha passado de uma fase de treinamento. Que se ele tava fazendo aquilo era porque ele me amava. 6h03 da manhã, tô morrendo de sono. Eu fui na casa da Letícia deixar um negócio pra ela, uma surpresa. Se ela tá vendo esse vídeo é porque a gente tá junto até hoje, então... Eu saí de casa às 5h40, cara, eu cheguei na casa dela, tô a pé. Cheguei na casa dela às 5h45. Senti o Zen Bolt, mano. Minha garganta tá seca pra caralho. Nossa, esqueci de tomar água, é isso aí. Então, você tá vendo isso, eu fiz isso por amor. Sabe que eu te amo. Ai, que vergonha. Beijo. A gente acordou, ele pegava e falava assim, hoje vai ser o dia inesquecível pra gente.
Basicamente ali eu falei pra ela que ia acontecer uma coisa muito memorável nessa viagem. Já quis cantar um spoiler ali. A gente foi pro Cajón del Maipo, que era o lugar que a gente mais queria ver lá no Chile. Então eu fiquei assim, emocionada com o lugar, eu tava fascinada e esqueci. Enganei ela, dei o celular dela, falei, faz uma selfie, filma uma selfie pra gente mostrar pro meu pai, pra minha mãe, né, quando chegar no Brasil. E eu falei, vou filmar. E ele foi pegando a aliança do bolso e eu não percebi. Aí a hora que eu fui olhar pra cara dele assim, eu olhei embaixo, eu vi a aliança. E a reação dela é muito bacana, é surpresa, logo em seguida felicidade e depois tristeza, dá pra ver esse trecho aqui. Nossa, desmorenei, né? Eu acho que eu quase deixei o celular cair. Bom, e basicamente foi isso, a gente ficou muito tempo juntos, a gente foi trabalhando junto no relacionamento, ela foi entendendo que a linguagem corporal não tem o que fazer. Porque é uma coisa, assim, entre a gente já tá bem natural, ele já sabe todas as minhas linhas de bases, todas as minhas expressões, tudo que eu vou fazer, ele já sabe totalmente. Quando ela vem me contar que conseguiu fazer um seminário na faculdade, ela sendo uma pessoa tímida que não conseguia nem falar comigo, falando para uma sala inteira, para mim é o que vale, é o treinamento, todos os cursos que eu fiz vale para isso. Eu acho que continuar como a gente é, companheiro, sempre.